Lucas, louquinhos e louquinhas por futebol. E um olá especial para os pentacampeões corintianos. Em homenagem ao Corinthians, o Louco está recebendo hoje uma dupla que faz parte do bando de loucos. Os músicos Japinha, que está aqui, e Badawi, da banda CPM 22, que aplicou a maior goleada da história do Rock Go. CPM 22 NX0, não foi? Verdade. Começamos bem. Começamos bem. Os caras é freguês, né? E o CPM 22 está aqui com o lançamento, olha, o 7º CD, depois de um longo inverno. Não é que eles demoraram para gravar, esse é o nome do CD. Tem uma música que é homenagem a corintiano, Hospital do Sofredor. Já falaram isso daí, né? Já que foi feito por um palmeirense. Mas então tá explicado. Então tá explicado, então tá certo. Então, nós vamos falar de música, de futebol, vamos fazer também uma homenagem ao Dr. Sócrates. Confira os destaques do programa de hoje. Pelé ou Eusébio? Em 1962, quem levou a melhor no duelo de majestades foi o Rei Pelé. João Máximo conta histórias do Dr. Sócrates. Além de pensar o futebol ou pensar a sua profissão, ele pensou o Brasil. Os 50 anos de Mauro Galvão, ídolo do Inter, do Grêmio, do Vasco, do Botafogo. Depois de 21 anos, o Botafogo ressurgiu, né? E para as considerações iniciais, hoje não temos PVC. PVC foi para a Espanha acompanhar Real Madrid e Barcelona. Hoje temos LB, Leonardo Bertozzi. Olha, o PVC recomendou, falou, não, para mim substituir só o Leonardo Bertozzi. Que é isso, não estamos à altura não, mas obrigado pelo convite. Bom, minha consideração inicial vai para a Bola de Prata. Essa semana a gente teve a premiação tradicionalíssima dos melhores do Campeonato Brasileiro e queria destacar um momento em particular, um momento em que foi relembrada como a Bola de Prata ao longo dos anos foi entregue aos jogadores na televisão. Os canais ESPN têm feito nos últimos anos, mas ela já passou por Record, por SBT, por Bandeirantes, feita dentro de concentração de seleção brasileira em 82, feita no Cassino do Chacrinha, no Programa Livre do Serginho Groisman, com a tiazinha do Luciano Huck, quer dizer, muito bacana relembrar. Esse ano não teve a tiazinha, né? Acho que faltou, fica a dica, pelo menos, para os canais ESPN no ano que vem, poderem a tiazinha da vez, né? Acho que seria uma boa. Enrolou. Você queria falar da tiazinha, na verdade. Você preferia a tiazinha do que o Celso Zelt lá. Isso, mas... E Celso, a sua consideração inicial, ó, quer... Eu vou no embalo dos nossos eventos do mês, Academia ESPN de Letras, sucesso do Rio de Janeiro, Marcelo Duarte. Além de autografar livros para os outros, nós voltamos de lá com alguns livros que os fãs do esporte nos deram. Eu não pensei que eu ia voltar de lá com mais livros do que os que vendi, né? Tasso Castro, Fluminense, Memórias de uma Paixão, todos autores e fãs do nosso canal, né, da ESPN. Sérgio Trigo, A Verdadeira Máquina Tricolor, a história do time campeão brasileiro de 84, Tri Carioca, 83, 84, 85. Conheci Adilson Taipan, uma figuraça que se intitula Poeta do Povo e do Botafogo, que escreveu 5 livros sobre o Fogão. Esses são 3 deles, um deles bem atual, A Cavadinha Muito Louca, e outras histórias do Botafogo contra o simpaticíssimo, que é o Flamengo. Ganhei um guia original da Copa de 66, publicado na Inglaterra, que me foi dado por Sérgio Cachorrão, ninguém menos que um precursor do futebol de praia, e que me deu também todo um histórico aqui do futebol de praia. O Sérgio Cachorrão, sensacional, eu coloco aí nessas pessoas, fica aí representado o nosso abraço a todos os fãs do esporte que nos acolheram tão bem no Rio de Janeiro. Bom, e uma pergunta que a gente tem que fazer para vocês é, o Luciano e o Heitor, que fazem parte da CPM 22, torcem para que time? O Luciano é palmeirense e o Heitor é corintiano. Então são 3 a 1. E o corintiano que mora em Santos, que nasceu em Santos, na verdade. E outra, Japinha, o que é o CPM 22, aliás? É Corinthians, Paulista e o que o resto? O meu? Multicampeão, 22 vezes. Não, então fala a verdade. Na verdade é Caixa Postal 1022, que a banda surgiu na década de 90 e naquela época o e-mail não era tão difundido ainda, né? Então a gente se correspondia com imprensa, com outras bandas através de carta mesmo, e a gente tinha uma caixa. Não tinha sede, então... É que a banda não tinha nome, a gente achou essas...
usou essa sigla no começo e ficou até hoje. Muito bem. Por motivos postais. Então, Postais. vamos para o desafio. Hoje em dia de ficou hoje. até legal, porque... Bacana. Quando a O internet, desafio de hoje tá fácil, hein? Tá fácil. E pro final do programa, 2 técnicos que fizeram muito sucesso no Brasileiro de 2011 tinham o mesmo nome. Um da Série A e o outro da Série B. É o produto que tem aqui dentro. Facílimo. 2 técnicos que fizeram muito sucesso no Brasileiro tinham o mesmo nome. Um da Série A, outro da Série B. É o produto que tá aqui dentro, Léo. Que produto é? Pode falar? Alfajor. Vamos lá. É um alfajor. Alfajor. Certo. Alfajorzinho? Muito bem guardado aí. Tá guardadinho. E agora vamos falar que o título, né? Foi a segunda vez que o Corinthians conquistou o título de campeão brasileiro na era dos pontos corridas, iniciado em 2003. Nas 2 vezes, a decisão ficou para a última rodada. O campeonato de 2005 foi marcado pelo escândalo do apito. Vários jogos foram remarcados e o título alvinegro veio numa derrota para o Goiás. Agora, em 2011, na rodada final, o adversário corintiano também foi um time alviverde. Com o regulamento embaixo do braço, o Corinthians empatou com o Palmeiras em 0-0 e ficou com a taça. O time foi bem econômico nos gols, marcou 53 contra 87 do título anterior. Em 2005, o Corinthians conseguiu aquele histórico 7-1 sobre o Santos. Agora, a maior goleada alvinegra foi o 5-0 no São Paulo. Em 2011, o Corinthians foi o time que ficou mais tempo no G4, 37 das 38 rodadas. Também foi líder por mais tempo, 27 rodadas. Teve o maior número de vitórias, 21 contra 20 do Fluminense e 19 do Vasco. E também a defesa menos vazada, com apenas 36 gols sofridos. E haja coração. Dessas 21 vitórias, 17 foram por um golzinho de diferença. 2011 foi sofrido, como a conquista de 1990. Em 2011, teve a marca de 7 triunfos seguidos, repetindo o bicampeonato de 1999. Não faltam números e curiosidades sobre o pentacampeonato brasileiro do Timão. Diversão garantida para os loucos. Nós vamos contar histórias do Penta agora, mas pode estar valendo dos 5 títulos, Badawi. Tem alguma boa história? Tava falando de 90, eu tava ali bem na posição da câmera mesmo, fui com meu pai, com meus irmãos. Eu também tava, mas do outro lado do estádio. Tinha 14 anos. A gente nem se conhecia, tá? Vi o gol dali mesmo, de onde todo mundo vê pela televisão, que eu vi dali ao vivo. Tinha acho que 110 mil pessoas, né? Mas quantos anos você tinha? Eu tinha 14. Eu já tinha 17. E teu pai faz aniversário que dia? 13 de outubro, ele tava no jogo no dia da filha. 13 de outubro comemorando E aniversário. desse título agora, tem alguma boa história? Eu sei que você sabe tudo dos bastidores do Corinthians. Tudo não, né? Mas a gente acompanha, a gente, por causa da nossa profissão também, o clube, principalmente na gestão do Andrés, ele chamou a gente mais para próximo do clube, para perto deles. Deu um título pra gente, né? A gente poder usufruir lá o clube, é sério. Além do Penta, né? O título Além do Penta. vitalício. Então a gente tem uma relação próxima hoje com o Corinthians, assim, né? Então a gente, como fã do clube e torcedor, a gente fica feliz e aproveita, né? Esse título, sei lá, acho que o jogo contra o Atlético, a gente tava lá em Campina Grande, né? A gente tava fazendo show. E lá só passa o jogo do Rio, então o pay-per-view só passava no hall do hotel ali, no loungezinho ali no bar, né? E só tinha vascaíno torcendo contra. E na hora que o Adriano fez esse gol, assim, a explosão foi imensa, assim, na recepção do hotel. Manda aí casa arranjou briga ali. Não é, aquela discussão calorosa ali. Que saiu de pôster, eu comprei aqui todos os pôsteres por motivos profissionais, como no programa. Olha só, saiu um pôster do Timão Pentacampeão, 2 pôsteres, 3, 4, o tradicional pôster de placar, uma revista especial do Lance, trazendo as coberturas
que o jornal fez em cada jogo. Achei isso muito legal, um resgate do jornal diário. Para quem não guarda todos os lances como eu, a pessoa não tem. Então compra. Agora, o grande pôster que ninguém no Brasil tem e só eu tenho, foi feito por Daniel Rodrigues Muziotti, meu filho de 7 anos. Ele fez essa edição especial Jogos e Gols dos Adversários do Corinthians no BR 2011. E ele documentou não só os gols, olha o pênalti. Primeiro jogo do Corinthians no Olímpico. O talho do apito ali. Esse daqui é o pênalti que deram pro Grêmio. Olha o apito aqui, ó. Pi! Tá vendo? E aí ele foi desenhando todos os jogos e gols da campanha. Claro que na final não tem gol, mas tem um lance do Jorge Henrique no finzinho do jogo, né? Olha o gol do Adriano Imperador contra o Galo, aqui, ó. Sensacional. Pegou o ângulo da câmera. Adriano Imperador. E no 0x0 com o Palmeiras, ó. 0x0, Palmeiras, Pacaembu, São Paulo, 38ª rodada, 17 horas. Jorge Henrique, aos 46, o Jorge Henrique chutou uma bola raspando o gol do Deola, aqui, ó. Tá vendo? Achei que ele ia desenhar o chute no vácuo. Achei que era o chute no vácuo. Aí ele encerra com as 5 estrelas aqui, Tobogã, ó. né? Ele fez o desenho tobogã. Botou aqui o elenco 2011, técnico Tite. Pronto, Daniel. Peraí, eu não vi esse último. Eu não vi. Não viu esse aqui, ó? Deixa eu ver. Elenco 2011, técnico Tite. Tite, que é agora o treinador que mais dirigiu jogos do Corinthians e campeonatos Os brasileiros. todo mundo 85 partidas, 38 esse ano, 39 em 2004 e 8 em 2010. É interessante que a gente falou, campeão num 0x0, né? O Corinthians normalmente se garantiu esse ano por uma defesa muito forte, a melhor defesa do campeonato, e nos 5 títulos, em 4 jogos de título, o time não levou gol, né? A única exceção é o jogo de 2005, porque ganha de 1x0 do São Paulo em 90, 2x0 do Cruzeiro em 98, 0x0 com o Atlético em 99. E a curiosidade desse jogo contra o Atlético de 99 é que é um jogo que no dia do jogo ninguém sabia bem o horário. Porque era uma quarta-feira normal, à tarde, né? Chovendo, né? Chovendo um bocado e tinha especial da Xuxa à noite na Globo. E a Globo pressionando para esse jogo ser às 4 horas da tarde. De qualquer maneira tinha que ser às 4 horas. E a prefeitura baixou um decreto, proibiu, e o jogo acabou sendo de fato à noite. Mas aquele dia, gente que acordou aqui em São Paulo, gente que ia de Belo Horizonte sem saber também. Ninguém sabia que hora que ia ser o jogo. E de repente, vai ser à noite então. A gente promover até, de repente, agora o campeonato da Marginal Tietê em São Paulo, porque Corinthians, campeão da Série A, e Portuguesa da Série B ficam na mesma Marginal Tietê. Agora podia ter a Taça Marginal Tietê disputada pelos dois. Quer falar alguma coisa do Cruzeiro que escapou do rebaixamento? Uma coisa rápida assim? Dá os parabéns. 6 vezes, cara. E parabéns também que no 7 de dezembro foi comemorado os 45 anos da conquista do Cruzeiro da Taça Brasil, né? O antigo Campeonato Brasileiro. Então, duplo parabéns. Aliás, também com uma goleada de 6, né? O Santos 6-2. A alegria do pentacampeonato corintiano veio depois da triste perda de um craque no domingo da decisão. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. O doutor recebe agora a homenagem do Loucos na estreia do quadro de João Máximo. Eu confesso que hesitei um pouco em dedicar ao grande Sócrates essa minha primeira participação no Loucos por Futebol. Não por Sócrates, é claro, que foi uma permanente lição de futebol e de vida. Eu hesitei por 2 motivos. O primeiro é que muito se falou sobre Sócrates nesses dias e sempre bem. Eu cito o comentário do Juca Kfouri, um comentário emocionado de um amigo e de um corintiano que estava reverenciando um dos seus ídolos da sua vida. Jamais imaginei que fosse viver a ambiguidade que viveu-se ontem. Enfim, há quem diga que é uma homenagem. No domingo, do futebol, o time dele ser campeão, sem que ele pudesse ver, mas de alguma maneira com ele presente, pelo menos na eletricidade que tinha no ar no Pacaembu ontem. O outro motivo é que pode soar como repetição o que eu vou falar sobre Sócrates aqui. É porque todos citam a questão da democracia corintiana.
Fala-se do Sócrates como um homem que teve consciência de classe, orientou seus companheiros e deu ao Corinthians e ao futebol brasileiro, de modo geral, essa lição de democracia. Mas o que eu acho é que o Sócrates, além de pensar o futebol ou pensar a sua profissão, ele pensou o Brasil. Eu conheci Sócrates num almoço no Rio de Janeiro, num restaurante da Barra da Tijuca, no qual participaram alguns colegas meus do Jornal do Brasil da época. Foi quando ele veio para o Flamengo. Fiquei impressionado com a inteligência do Sócrates, impressionado com a sua consciência e com a sua lucidez. Como foi a única vez que tive com ele, eu não tenho muitas histórias para contar a respeito. Ou melhor, histórias que eu testemunhei. Conto uma que me foi transmitida por Zico, seu grande companheiro na seleção de 82. Todo mundo sabe que o técnico Tele Santana tinha duas restrições das quais ele não abria mão. Uma ao cigarro, outra à bebida. Ele só tolerava isso, um jogador como Sócrates, porque ele era bom demais, bom de futebol, claro. Então, o Sócrates fez um sacrifício e durante a Copa de 82, ele ficou sem fumar e sem beber. Do primeiro dia em que o Brasil embarcou para a Espanha até a derrota para a Itália, na qual ele fez um dos gols brasileiros. Depois disso, ele voltou a fumar e a beber. De qualquer forma, o que nos fica do Sócrates é o exemplo de um grande cidadão, não apenas do craque, não apenas do pensador do futebol e da vida, um grande cidadão brasileiro, do qual nós vamos sentir muita falta. E na abertura da transmissão da Bola de Prata, né, todos emocionados ainda com a perda do Sócrates, eu contei uma história que eu vou contar de novo rapidamente, que tem a ver com esse time aqui, olha, o Teodoro Sampaio Esporte Clube, que era um time de garotos, né, eu fazia parte, verde porque o presidente era palmeirense, viu, gente? Tem aqui a camisa 13. E nós tínhamos um jornalzinho lá, chamado Boletim Esportivo Mensal. E eu já com vontade de ser jornalista ali, ia para os clubes para fazer entrevistas com jogadores, né? Entrevistei o Newton Batata, entrevistei o Palhinha, né? E nós, em 79, fizemos um concurso lá para eleger o craque do Campeonato Paulista 79. Ganhou o Sócrates. Nós pedimos uma autorização para a Federação Paulista de Futebol, imagine só se fosse hoje em dia, né? E deram para que nós entrássemos em campo. Nós compramos um troféu de uns 15 centímetros assim, mandamos colocar Sócrates, né, fazer a coisa. E entramos num jogo Corinthians e Palmeiras, semifinal do Campeonato Paulista, né? E para entregar o troféu para o Sócrates. E o nosso amigo que estava com a máquina fotográfica, ainda não era na era digital, tremeu tanto que a foto saiu um borrão. E como nós íamos ilustrar o jornalzinho, né, sem a tal da foto. Aí nós fomos para o Parque São Jorge, 2 semanas depois, com outra camisa, né, que era essa versão, vamos dizer, o número 2, e pedimos para o Sócrates vestir. E olha só, ele vestiu uma camisa verde e branco, que era uma coisa que hoje nenhum jogador faria. E eu guardo essa foto aqui, é uma história que eu gosto demais de contar. Você tem histórias do Sócrates também? Eu tenho umas duas boas, assim. Uma que quando eu tinha uns 5, 6 anos, minha mãe encontrou com ele no restaurante, assim, e chegou com um guardanapo, naquela época era guardanapo de pano e tal, pediu pra ele assinar pra mim, né? Aí o Sócrates tirou um sarro, mas, pô, você vai levar o guardanapo de pano no restaurante? Pô? Minha mãe ficou sem graça, falou, não, eu assino, tá? E levou, né? Tem até hoje. E outra foi ano passado, retrasado, na despedida do Sorinho, lá no Cruzeiro, no Mineirão. E eu tive a oportunidade de jogar futebol lá no estádio com ele. E deu uns 3 passos de calcanhar, assim, longos, assim, lançamento do meio de campo, na ponta direita. E aí depois... Não. E aí depois a gente foi beber. Eu e os meninos do Sepultura, a gente foi pra um barzinho assistir o jogo, acho que era São Paulo e Grêmio, um jogo meio xoxo, assim. E tava o Raí e o Sócrates. E o Sócrates, eu falei, Sócrates, eu não bebo, eu vou tomar cerveja com você, porque, né? Aí ele falou, parei de beber cerveja, tá? Você? Eu falei, você toma um vinho agora, porque o vinho eu sei quando eu posso parar, tá? Eu falei, pô, então tá bom, né? Pô, não sabia disso aí, né? Você tinha... A história é louca, até fiquei chateado. Pô, ele deu um show, tanto ele quanto o Raí, assim. E o Badawi tem alguma história boa? Eu tenho mais lembrança dele na Copa de 82 mesmo. E alguns jogos pelo Paulista, acho que de 83 também. Era mais novo que o Japinha, né? Era jovenzinho na época. Mas vi ele jogar, mas não ao vivo, né? Não tinha oportunidade, muito menos de jogar com ele. Né?
O que não me chamou nessa daí. Me chamaram. O Celso tem. Basta dizer que no dia da estreia do Sócrates, 20 de agosto de 78, era aniversário da minha mãe, eu estava no Morumbi para vê-lo estrear contra o Santos. 111.103 pessoas, os 3 eram eu, meu primo e meu irmão. Então eu Você também? Então eu também tava. E primeira rodada de Campeonato Paulista, gente. O campeonato estava começando com um público de 111.103 pessoas. Eu lembro a primeira jogada dele no meio campo, ele ia passando pela bola. A gente falou, não dá mais. Aí ele golpeou a bola com o calcanhar e a sola do pé. E a bola encobriu um volante do Santos e caiu no peito do Russo, do Corinthians, que até se assustou com aquele passe. Ele nunca tinha recebido um passe daquele na vida. O Morumbi levantou e um senhor do meu lado bateu no meu joelho e falou assim, esse aí é filho de preto. Tamanha jogada, né? Impressionante. E o Sócrates que fez, curiosamente, o primeiro gol do Brasil em 2 Copas, né? Em 82, em 86, em 82 no Soviético, em 86 contra a Espanha. Nesse intervalo, teve um momento mais complicado da vida, né? A passagem pela Fiorentina, quando ele falou em 84, ameaçou sair do Brasil se as diretas não passassem. Ele foi para a Itália e eu até tava relembrando essa semana, tava acessando o acervo da Placar e vendo que ele chegou com honras do craque que era, prometendo título, e ia jogar com o Daniel Passarella na Fiorentina, né? Com outro grande jogador, numa época em que o futebol italiano só podia ter 2 estrangeiros pro clube. Depois, só no fim dos anos 80, viria abertura pro terceiro. E qual que era a polêmica? Para chegar ao Sócrates, saiu o Bertoni, também argentino, e muita gente especulava, pô, o Passarella vai ficar de bico, vai ter problemas. E eu achei legal ver o Passarella falar muito bem do Sócrates nos últimos dias após a morte dele, e o Sócrates ser muito reverenciado pelo ambiente da Fiorentina, em que pese o fato dele não ter ido bem lá, dele não ter se ambientado com os companheiros, com o futebol italiano, enfim, um ambiente muito diferente, e voltou para o Brasil depois de um ano, e mesmo assim muito reverenciado por lá. E uma outra homenagem ao Sócrates, entre tantas, né, o site Universo HQ, que traz caricaturas, né, várias em homenagem ao Sócrates, vale dar uma espiadinha também, Universo HQ. Agora, a primeira parada no Loucos por Futebol. No próximo bloco, Roberto Porto lembra o primeiro título mundial do Santos, em 1962. A gente volta já já. O discurso do futebol é um discurso com uma linguagem que atinge o país todo, toda a população em geral. Futebol em si é o mais democrático dos esportes, né? É aquele que atinge todas as faixas sociais. Mas o que distingue, o que o corintiano mais gosta de dizer, que é o que distingue o Corinthians dos outros? É que ser campeão é detalhe. De volta com Loucos por Futebol. Você acabou de ver aí o trailer do documentário Ser Campeão é Detalhe, Democracia Corintiana. E os nossos convidados de hoje são 2 corintianos também, o Badawi e o Japinha, do CPM 22. E o Badawi trouxe umas camisas aqui que já estão, nossa cobiça já está rondando aí. Mostra pra gente da sua coleção. Essa aqui foi apropriada. Eu tenho várias, mas só que mais novas, né? Essa aqui é uma do Neto, né? Acho que é do começo dos anos 90 ali. Para esse programa, 91, mais velho, 91 essa aqui, eu acho. Ó, 10. 10 do Neto mesmo. Calunga. Mas essa agora, essa é agora. Essa aqui, essa é a camisa. Essa que eu vou roubar. Essa aqui não era do meu pai, ele me deu, né? Porque eu sou o maior corintiano da família, né? Depois dele, eu junto com ele. É uma camisa que ele ganhou do Palinha. Mostra, ó, o Cleiton tá atrás de você aqui, ó. A camisa que ele ganhou do Palinha no primeiro jogo da final de 77. Primeiro jogo, né? Que bola bate a bola na cara do Palinha e faz o gol. Tinha até mancha de barro ainda, mas com o tempo foi sumindo e
a assinatura dele também com o bique e sumiu na hora, né? Mas é uma relíquia que eu tenho guardado que isso aqui vai morrer comigo. Essa é fantástica. Mas o seu pai conseguiu como a camisa? Ele era amigo do Palinha, né? Uhum. Tipo, eles saíam, né? Ele, minha mãe, Palinha, a mulher dele, eles jantavam direto junto. Depois perdeu o contato, né? Mas pô, foi um presente que, a hora que ele me deu, eu não acreditei, né? Japim, vocês participaram, né, da festa do centenário no Anhangabaú. Conta um pouquinho, deve ter sido uma emoção enorme, né? Foi uma festa muito bacana, né? Organizada pelo clube. E a gente teve a honra de ser convidado para tocar, acho que umas 2 músicas, assim, junto com o Ronaldo, goleiro, que ele tem a banda dele de rock, né? Ronaldo Os Impedidos. É. E a gente ele colocou a banda dele como base, a gente participou de umas 2 músicas, como cover, acho que do Raul Seixas e tal. E foi uma emoção tremenda, né? Tudo bem que a gente abriu o show, porque, na verdade, as bandas principais eram as bandas mais populares, né? De samba, acho que o Exalta Samba, acho que Maria Cecília e Rodolfo, que são sertanejos também, então tinha muita gente. E o rock abriu, né? Mas pra gente, a gente já ficou muito emocionado, foi histórico, né? Poder participar de uma festa de 100 anos do Corinthians, só de falar já me arrepio, assim, de tão legal, emocionante que foi. Vocês fizeram uma música na Copa do Mundo, que era 10 mil vozes, que era de futebol. Essa entrou no CD novo? Entrou, mas ela é uma faixa escondida, né? Ah, ela tá como a gente escondida? já tinha lançado ela, a gente deixou ela depois da última música, você espera um minutinho, já entra. Então tá aí a dica, ó. Procure bem. Bom, Diz que não acabou na última. Bom, a gente mostrou um documentário, agora vamos falar de outro, né? 1981, o ano rubro-negro. Depois de virar livro, Eduardo Monsanto leva a história da conquista do Mundial do Flamengo para a telinha dos canais ESPN. Veja aí um trechinho do documentário. Domingo, eu vou a Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Não quero cadeira, não é nada, vou ficar na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra ferver, e o nome deles são vocês quem vão dizer. Porque meu time bota pra ferver, e o nome deles são vocês que vão dizer. E até hoje, esse samba me ajuda a pagar o aluguel do barraco. Badawi, assistia esse Flamengo aí? Só no Canal 100, quando eu ia no cinema. Eu tinha 5 anos nessa época aí, tava começando a gostar de futebol. Né? A gente tá falando de Zico, de Flamengo. Um momento aqui, ó. Esse daqui é um ingresso da despedida do Zico da arquibancada, já em 6 de fevereiro de 90. E quem me mandou a cópia desse ingresso foi um rapaz chamado Antônio Soares da Silva de Azevedo, que tá querendo vender os ingressos. Então, se tiver aí um rubro-negro, ó, o último jogo do Zico, Flamengo e uma seleção de Masters do mundo, né? Em 90, o e-mail de quem está querendo vender é paimae, de pai e mãe, paimae, obrigado, @globo.com. Pai, mãe, obrigado, @globo.com é o endereço do Antônio Soares da Silva de Azevedo, que tem esse ingresso histórico para os rubro-negros, despedida do Zicão, grande cabeça desse time. É uma coisa muito legal desse Mundial, né, da vitória sobre o Liverpool, é que o Liverpool chegou com uma certa soberba a esse jogo, né? Era a primeira vez que o Liverpool ia disputar o Mundial Interclubes, porque em 77 e 78, quando ganhou os 2 primeiros títulos europeus, ele não foi. Foi na época que quase acabou a competição, né? Porque era um jogo lá, um jogo cá, e os europeus começaram a dar desculpas para não vir, medo de violência e tudo mais, e essa ida para o Japão meio que salvou essa disputa entre europeu e sul-americano. Então, o Liverpool chegou ao Japão meio que olhando de rabo de olho, meio desconfiado, mas querendo provar superioridade, e levou um vareio, um passeio, e alguns personagens daquele Liverpool são vivos ainda no mundo do futebol até hoje. O Kenny Dalglish, por exemplo, jogou aquele jogo, foi titular, é hoje o técnico do Liverpool, e no programa oficial daquele jogo era o Kenny Dalglish e o Zico lado a lado, os 2 grandes astros do jogo. E pra você flamenguista, quer lembrar do Nunes, por exemplo, olha o bonequinho
da marca Ninibin, olha. Série craques do Flamengo, esse é o Nunes. Quer dizer, é porque tá escrito na caixa que é o Nunes, né? Porque eu não reconheceria o Nunes. Tá faltando um pouco de cabelo aí. Né? Mas é o Nunes, tá escrito pensei que é o que era o Nunes. Carpegiani na primeira vez. Aqui tem outros craques também dessa coleção. Olha aqui, Nunes, o artilheiro das decisões. Tem fichinha dele, ó. Dá pra você mostrar aqui, olha. Um card aqui. João Batista Nunes de Oliveira. Artilheiro das decisões, porque ele não falhava. Aliás, o Mundial começa com a conquista do brasileiro, que dá vaga na Libertadores. Gol do Nunes contra o Galo. Bom, falamos de um campeão do mundo, vamos para outro, né? O Santos atravessou o mundo para lutar pela terceira estrela no Japão. E a primeira estrela, de 62, teve um duelo em língua portuguesa. E também serviu como tiratema entre Pelé e Eusébio. Santos e Peñarol do Uruguai tiveram que jogar 3 vezes para definir quem seria o campeão da Libertadores de 1962. A partida final aconteceu no dia 30 de agosto em Campo Neutro, Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O Santos ganhou por 3-0 com 2 gols do Rei Pelé e conquistou a taça. No velho continente, a língua portuguesa também dominava os gramados. Em maio, o Benfica havia sido bicampeão europeu em cima do ainda poderoso Real Madrid. Vitória de 5-3 sobre o time de Puskás e de Stéfano. E com 2 gols daquele que viria a ser o maior craque português de todos os tempos. Eusébio, o Pantera Negra, conhecido como o rei do futebol lusitano. A Copa Intercontinental ou Mundial Interclubes ganhava uma atração a mais. Além do confronto Santos versus Benfica, haveria o duelo entre Pelé e Eusébio. Na época, o título era disputado em 2 jogos. Pelo sorteio, o primeiro aconteceria no Maracanã, em 19 de setembro. 90 mil pessoas assistiram a uma vitória suada do Santos, com 2 gols de Pelé e 1 de Coutinho. Do lado português, quem brilhou foi Santana, autor dos 2 gols do Benfica. Para Eusébio e companhia, ainda restava o jogo da volta, dia 11 de outubro, do Estádio da Luz, em Lisboa. Mas o que 70 mil torcedores viram foi o show do outro rei, Pelé. Só ele marcou 3 vezes. Aos 35 do segundo tempo, o Santos vencia por 5-0, somados os gols de Coutinho e Pepe. Quando o gigante português acordou, era tarde demais. Eusébio diminuiu aos 40 minutos. Santana fez mais um para o Benfica aos 43. O que deveria ser um duelo de majestades terminou em goleada, 5-2. A Europa, mais uma vez, curvou-se ante o Brasil e aplaudiu de pé os novos campeões do mundo. Celso, o que você tem a acrescentar aí? Eu tenho a acrescentar que, assim como o Pelé, Eusébio também passou toda a sua carreira útil, né, no Benfica. Não era um tempo que os craques saíam, inclusive por outros motivos. Quer dizer, o Pelé saiu no fim da carreira para os Estados Unidos, assim como o próprio Eusébio, que também jogou no Canadá no finzinho. Mas por que o Eusébio não saía? Porque Portugal vivia sob a ditadura de Antônio Salazar. E o Salazar, o ditador, uma vez recebeu Eusébio. Eusébio teve 2 propostas sérias, assim, uma da Juventus e uma da Inter. E o Salazar recebeu Eusébio e disse para ele que ele não poderia sair porque era patrimônio nacional. Diz a lenda que Eusébio teria respondido: então eu também quero ser considerado patrimônio na hora que pago meus impostos. Então não pagarei impostos. Ficou essa história. Se é verdade ou não, o certo é que o Eusébio só vai sair no finzinho da carreira, como o nosso rei, o Pelé. Ô, Léo, você que está na cadeira do PVC, agora tem que fazer o trabalho todo. Vamos lá, e você então. tem na sua geladeira o Santos, campeão mundial de 62. Celso, vem pra cá. Vou pra você cá. vai me ajudando aqui. Aí o Léo fica à vontade. A gente tem aqui o Santos. Bom, primeiro, só existe um PVC, então eu fiz uma colinha aqui, né? Ah, você pôs os nomezinhos, né? Pô, peraí, né? Como diriam no estrangeiro, there's only one PVC. Gilmar, Mauro, Dalmo, Calvé, Zito, Lima. E aqui o quinteto que todo santista sabe de cor e salteado.
Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e na ponta esquerda, Pepe. Curiosidade é que esse Mundial de 62 foi o grande Mundial do Pelé, né? Porque em 63 ele fica fora dos 2 jogos contra o Milan no Maracanã por estar lesionado, e o Santos ainda assim consegue levar o título. Até porque o Almir Pernambuquinho garantiu, que era o substituto dele. E os jogos do Mundial de Clubes estão sendo transmitidos pela Rádio Estadão e ESPN, né, Celso? E em 2012 tem Loucos Especial 100 anos do Peixe. Já estamos preparando, hein? Por favor, muito obrigado pela ajuda. Natal, final de ano, época de ganhar presentes. Então preste atenção na super promoção do Loucos por Futebol. Roupa branca, 7 ondas, arroz com lentilha. Invente uma simpatia de ano novo para que seu clube do coração ganhe tudo em 2012. A resposta mais criativa, divertida ou cheia de mandinga leva para casa nosso kit especial de boas festas. O livro Almanaque dos Velhos Brasileirões, de Alexandre Mesquita e Jefferson Almeida. Uma miniatura do craque do Botafogo, Louco Abreu, uma réplica do Estádio Olímpico do Grêmio e o novo livro do Rei Pelé, Primeiro Tempo. Então, cruze os dedos, bote a imaginação para funcionar e Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Olha, em época de Natal nós ficamos muito mais generosos, além de todos esses prêmios, tem também esse agasalho do Corinthians, olha, e tem também esse livro aqui, 1981, o primeiro ano do resto de nossas vidas, do Maurício Neves de Jesus. Então, mais prêmio, um kit reforçado dessa vez. E no programa passado nós perguntamos que samba poderia ser trilha sonora para a fase atual do seu time de coração e por quê? E o Celso diz agora quem mostrou que tem mais samba no pé aí. E na resposta também, né, Celso? Luiz Emanuel Vieira da Silva, de Maceió. Como ele é de Maceió, o samba tem a cara do CRB. É a música Vou Te Procurar, do grupo Revelação. Porque depois de 3 anos longe da Série B, o time regateano, que é o CRB, volta em 2012 com tudo. Então na letra tem uma parte que ele selecionou e que diz: fico sem saber o que fazer, eu perco o chão nessa loucura, eu não consigo te esquecer. Foi impossível evitar, fui dominado por você. Não tem como deixar de se encantar por um time desacreditado na primeira fase da Série C e campeão do grupo na segunda fase. Por isso ele dedicou essa música ao Galo da Praia, o glorioso CRB, Clube de Regatas Bravas. Eu achei que você ia fazer em ritmo de samba. Você é que eu não sei o ritmo dessa música. Mas você faz todo o ritmo, mas não precisa. E a gente já foi no jogo do CRB. Já foi no jogo do CRB? A gente estava em Salvador tocando. Você tem um currículo também. Não é que a gente estava tocando em Salvador, a gente foi fazer uma rádio. Queria conhecer a Fonte Nova. Aí na volta a gente passou na frente da Fonte Nova, ia começar o jogo do Bahia e CRB. Terceira divisão? Segunda. O Robert e o Otacílio, que jogaram no Corinthians, jogavam no CRB. Eles jogaram bem. Não, eles jogavam no CRB. Não, jogaram no Bahia. Acabou com o jogo. Olha só, bom, e aí, já que vocês estão falando de estádio, né? Vamos sobrevoar um estádio agora. Olha, o nosso helicóptero sobrevoando um estádio para chamar mais um intervalo. Loucos por Futebol, volta já. Daqui a pouco, os 50 anos de um ídolo de muitos clubes, Mauro Galvão. A gente volta rapidinho. PES 2012, garanto o seu. Fiz uma reserva no ônibus das 3. De volta com Loucos por Futebol. Está ouvindo aí uma música do CPM 22, desse CD aqui, o 7º, depois de um longo inverno. A música Vida ou Morte tem uma história futebolística também. Encontrei o pessoal da Portuguesa num outro programa esportivo e eles comentaram que nesses jogos, aqueles vídeos de preleção que eles fazem para motivar, né? Eles usavam essa música de fundo. Vida ou Morte. É porque fala vamos vencer no refrão, né? E achei que deu sorte, né, pelo jeito. Se deu. É hora de fazer um registro também dos fãs de esporte que escreveram aqui para o Loucos por Futebol. Otávio de Figueiredo, Niterói, Ricardo Lourenço, Rio de Janeiro, Telmo dos Santos, Palmas, Tocantins, Eudeni da Silva, Três Rios, Leonardo Luiz Peixe, de São Bernardo do Campo, Fábio Vasconcelos, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Obrigado a todos que escrevem e que acompanham também o blog do Loucos por Futebol. E hoje recebendo aqui o Badawi e o Japinha da banda CPM 22. Você já foi ver jogo do Corinthians? Você tá falando aí de Bahia e CRB, mas você já foi ver jogo do Corinthians
fora aqui do Brasil, né? Eu fui pra Argentina. Eu vi Corinthians e River e Corinthians, né? Aquele jogo lá que o Mascherano foi expulso. Foi um pouco roubado nesse jogo, né? Mas a gente saiu, passei do estádio, foi meio complicado. A torcida do River é bem violenta. Mas tava todo mundo unido, né? Tinha bastante torcedor do Boca junto com a gente também, né? Então... tinha um reforço. Tinha pelo menos umas 600 pessoas ali, tinha arquibancada. Muito bem, vocês vão precisar de reforço agora para aguentar o Celso cantando. Que é hora dos aniversariantes da quinzena. E nós começamos com o Grêmio Mauaense, 30 anos no dia 15 de dezembro. Ótimo, então já começamos cantando também. Toda vez você escolhe o primeiro, você nem dá tempo da gente se preparar. Tem vários motivos. 30 anos, uma efeméride redonda. Eu tô devendo há 2 anos esse hino pro Luiz Gustavo Fôlego. Mas você interpreta bem os hinos. Você gostou aí? Não, já vi várias vezes. Pra ele, só ele não se convence. Eu quero que você, não sei se você já cantou aqui, eu quero que você cante o primeiro hino do Corinthians. Aquele hino é lindo. Eu vou cantar pra você. Pra você, a gente vai embora, vocês ficam ouvindo aí. O Fôlego me mandou em 2009 e o time tava no mesmo lugar que tá hoje, 4ª divisão paulista. Então Grêmio canta sem respirar, vai. Sobe aí, vamos Grêmio para frente. Vamos Grêmio para frente, esse é o nosso ideal. Ver o Grêmio em destaque no cenário nacional. Sua torcida é de raça, no só grito de união. Opa, caiu aí. Simpático clube, eleito mais simpático clube dessa região. Grêmio é a disciplina. Decorou bem. O Grêmio é o maior. Tá bom, Celso, você não decorou tão bem. É o clube de Mauá. Tudo bem. Tá vendo? Se fosse mais humilde, você pegava e lia. Ficou tentando decorar. Que mal há em cantar um hino como esse. O Celso é um cara jovem que parece que tá nos anos 50 aí, né? Certo, mano. Gostei, eu tô mais jovem. A métrica do eleito mais simpático clube é muito bonita. Assim, eleito mais simpático clube. Temos mais aniversariantes. Então me ajuda agora. São Paulo. Peraí, Celso, olha. São Paulo tem 2 datas, né? A gente tá comemorando aqui 76 anos no dia 16 de dezembro. Tira a camisa. E essa é a camisa que tem aqui o Brasil 500 anos, né? A camisa de 2000, portanto, a camisa em que vários clubes usaram. Linda, hein? Essa marca aqui no uniforme, né? Vamos lá, o Cascavel do Paraná, 10 anos no dia 17 de dezembro. Essa não tem. Paraná. Ó o Paraná aqui. Paraná, 22 anos, 19 de dezembro. Jovem bonito, Paraná. Depois de 200 fusões, a última Pinheiros de Colorado. Ataca de vermelho, defende Paraná. Olha aí. Caldas de Goiás, você não tem aí, 30 anos, 20 de dezembro. São Bernardo de São Paulo, 7 anos, 20 de dezembro. Joga no estádio 1º de maio. Time do PVC, essa aí. E o Nacional de Patos, na Paraíba, 50 anos, no dia 23 de dezembro. Daqui a 50 anos vamos fazer a homenagem do centenário no Nacional de Patos. Está prometido. E craques aniversariantes da quinzena também. 72 anos, no dia 17, do Mengalvio, ídolo santista. E 47 anos também do Ricardo Gomes. Está aqui, olha, na capa da nova edição da revista da ESPN, a homenagem aqui, Ricardo Gomes, o homem do ano, tá aqui na capa, que desenho bonito, e tem também Neymar em mangá, a saga para ser o número 1 do mundo, então tá aqui, nova capa, edição de dezembro, também tá aqui. No dia 19 de dezembro tem festa para Mauro Galvão, um dos craques, né, um dos grandes craques do futebol brasileiro. E o Mauro, como Nacional de Patos, também chega aos 50. Comecei a jogar com 11 anos no Grêmio e eu acabei me transferindo para o Internacional com 15 anos. E foi bom porque naquele momento o Inter era um time que aproveitava muito os jogadores da base. Tinha lançado Falcão, Batista. Em 2 anos eu acabei jogando no profissional e graças a Deus eu conquistei o título brasileiro com o Inter em 79.
com a conquista do título de 89, né, depois de 21 anos, o Botafogo ressurgiu, né? A torcida novamente voltou a ter confiança, né? Que é fundamental, né? Futebol, se você não tem as vitórias, é muito difícil de você conseguir se manter, né? Então, depois nós acabamos conquistando o bicampeonato carioca e posteriormente eu acabei indo para a seleção. Então, para mim foi muito bom. Para mim foi assim como um recomeçar, né? Porque eu vinha de fora, vinha 6 anos fora do Brasil. O Grêmio tinha ganho a Libertadores em 95. Nós acabamos conquistando o Campeonato Brasileiro. Não foi fácil, né? A minha adaptação, tive readaptação, né? Nós ganhamos o título lá, um jogo inesquecível, né? Nós perdemos 2-0 para a Portuguesa em São Paulo. E todo mundo estava torcendo para a Portuguesa, né? Todo mundo virou português naquele momento ali. E nós jogamos em casa, tínhamos que ganhar 2-0, né? E fizemos o gol, acho que é o segundo gol, né? Aos 37, 38 minutos do segundo tempo. Eu nunca vi, acho que talvez não tenha visto nem um canhoto pegar tão bem que nem o Ailton pegou aquela bola. Foi muito bom ter conquistado o título, né? Depois de 17 anos, né? Foi há 17 anos que eu conquistei o primeiro título brasileiro e com 34 o segundo. Acabei me transferindo para o Vasco e nunca imaginei que pudesse ser assim tão bom, né? A gente fez aquela primeira parte do brasileiro que é classificatória. Fizemos depois uma excursão também, acho que foi em agosto. Quando a equipe voltou, nós conseguimos engrenar de vez. Né, começaram os jogos decisivos, né, os playoffs, eram os 8 melhores divididos em 2 chaves de 4. Conseguindo ficar em primeiro lugar, o Palmeiras classificou no outro lado, né, no outro quadrangular, e nós fomos para as finais em 2 jogos e empatamos os 2 jogos. A consequência disso tudo foi 98, né, acabamos conquistando a Libertadores estadual, né. Detalhe que no ano do centenário do Vasco, né? Então, o Vasco é o único clube que tem uma Libertadores e um estadual no ano do centenário. A seleção de 90, infelizmente, nós não conseguimos repetir tudo que foi feito em 89, quando nós conquistamos a Copa América aqui no Brasil, né? E mesmo assim, né, nós fizemos a melhor partida contra a Argentina. Éramos para ter ganho de 2-3-0. Não fizemos os gols. Talvez tenha sido um castigo, né? Por nós não termos tido esse comprometimento, né? Certamente aquela seleção tinha muito mais a dar do que realmente a gente acabou fazendo. Eu não tenho do que reclamar, sinceramente, graças a Deus. Joguei até os 40, né? Comecei com 17, são 23 anos de profissão. Né? Agora exerço outras funções dentro do futebol e estou muito feliz, né? E agradeço por chegar a essa data. Léo, a gente falou em bola de prata, né? Mauro Galvão ganhou 3, e o detalhe, a primeira em 79 com 18 anos e a terceira e última 18 anos depois, em 97, quer dizer, ele ganhou 3 vezes num espaço de 18 anos, o que é espetacular, mostra a solidez da carreira dele. 10 anos atrás, a revista da Comebol comemorava os 40 anos de Mauro Galvão jogando. Mauro Galvão, 4 décadas de puro prazer, e me deu a honra de fazer essa entrevista com ele, né? Foi uma entrevista por telefone, mas ele estava muito bem ainda jogando. Bom, agora eu quero ver se vocês faturam o título. Tem as lozinhas aqui do lado de vocês. Léo, me ajuda. Vamos lá. Pega primeiro o sacolinha que está lá dentro da geladeira para o desafio de hoje. Vou repetir para você de casa, assim que o Léo mandar aqui, chegar em minhas mãos, para dar tempo dele escrever também. Você não ganhou uma lozinha, você ganhou uma lozona. Eu ganhei uma lozona. Uma lozona, então você escreve tamanho... Vou escrever grande também. 2 técnicos que fizeram muito sucesso no Brasileiro de 2001 tinham o mesmo nome, um da Série A e outro da Série B. Boa, Celso. É um Alfa Jorginho. Muito bem. Todos mostrando. Léo, Jorginho, Badawi pôs Jorginho, tá aqui. Mostra pro Cleiton aqui para conferir que todo mundo... Japinha pôs Jorginho.
Gente, na verdade, tinha que fazer uma improvisação, viu? E pronto. Jorgito. Não. Mas vale. Panetones. Opa, obrigado. Olha, a favor de panetone, queremos engordar vocês. Tem dos outros também, Vamos lá, pra terminar o programa de hoje, o primeiro. Vamos lá, Badawi, com a partitura aqui. E Japinha nunca venci, né? É pra você, Japinha. Lutar, lutar, é o nosso lema sempre para a glória. Jogar, jogar, pra conquistar os louros da vitória e proclamar nosso peidão. É alvinegro e sempre há de brilhar, flutuar, viril, para a grandeza e glória do Brasil. Corinthians, Corinthians, a glória será seu repouso. E nós, unidos sempre, elevaremos teu nome glorioso. Essa é a melhor parte. Então até o próximo Loucos do Futebol. Loucos Game Show, hein?